que se dispõe, mais uma vez, para ser boca do Senhor nessa noite, nessa igreja, neste lugar. Meu Deus, essa palavra eu creio que alcançará muitos corações. E, ó Deus, eu sei que ela não voltará vazia. Ó Deus, que seja, em nome de Jesus, palavra que há de multiplicar, que há de prosperar e render frutos dignos de arrependimento. Pai, usa, meu Deus, poderosamente, fala, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Graça e a paz, amada igreja. Amém? Você está feliz? Isso é uma verdade, né? Estarmos vivos. Obrigado, irmã. Estarmos vivos é uma oportunidade que Deus nos concede para glorificar o nome dEle e exaltar o Deus que tudo faz por nós. É um prazer estar com a amada igreja mais uma vez nessa noite para ministrar a palavra. É uma honra para mim e para minha família estar com os amados irmãos, conhecer, né, mais uma vez o povo de Deus, que é extenso, é grande. A igreja metodista é grande, amados. Fico feliz por isso. Fico feliz que o Senhor tem nos guardado. Sem mais delonga, eu convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia em João, vamos ler o capítulo 13. Deus é bom. Aleluia. João capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 15. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Eu estou lendo na versão King James. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe ortogara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz?
vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certo, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda vos lavei os pés, igualmente vos deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Amém? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom, amados, e extraordinário. A igreja pode se sentar. Amados, o título desse sermão que eu gostaria de deixar para os amados irmãos é Servir como Jesus Cristo. No último versículo, nos últimos versículos que eu li, Jesus nos chama a atenção para fazer algo. Ele diz: eu sou mestre e lavei os pés. Vocês me chamam de mestre e eu lavei seus pés. Vocês precisam fazer o mesmo. Amados, um verdadeiro cristão que ama a Deus e que conheceu Jesus Cristo, ele tem no seu coração, ele tem na sua natureza a ação de servir. Ele procura amar aquele que está ao seu lado. Esse sermão, queridos, eu gostaria de trabalhar o que aconteceu com Jesus Cristo de uma forma bem, tentar trazer a ilustração bem na sua mente, para você entender que isso, porque quando falamos em lavar os pés hoje, não há nenhuma dificuldade em entender isso. Mas no período de Jesus, lavar os pés é algo profundo, que a gente precisa entender nessa noite. Porque, amados, eu tive a oportunidade, o prazer de orar pela aliança dos meus pais semana passada na igreja. Tive o prazer de abençoá-los. São 40 anos de aniversário, bodas de Esmeralda, 40 anos de casados. E Deus me deu a oportunidade de orar pelaquela aliança. Deus me deu a oportunidade de servi-los. E eu me senti como José. Um governador. Aí, queridos, o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Porque quando nós falamos numa posição, a gente acha que um governador, que um presidente, que uns deputados, qualquer desses cargos, qualquer desses títulos, são pessoas que nasceram ou que estão nesse título para servir. Mas no mundo é o contrário. Eles acham, o presidente, o deputado, ou qualquer título desse, essas pessoas acham que elas que precisam ser servidas. E esse princípio eu gostaria de trazer à amada igreja nessa noite, para entender que alguns princípios na Bíblia, alguns ensinos de Jesus Cristo, a maioria dos ensinos de Jesus Cristo é muito mais além, e ele bate contra aquilo que a sociedade entende como certo. Por exemplo, a relação do presidente com uma secretária. Na nossa cultura e na nossa mente, na nossa sociedade, a secretária leva o cafezinho, a secretária leva a água para o presidente. No reino de Deus, nesse princípio profundo que eu vos apresento nessa noite, o presidente que deveria levar essa água para a secretária. Por quê? Porque nesse reino, Deus, quando Ele coloca homens para tomar algumas determinadas posições, não é para ser servido, mas é para servir. Um pastor está aqui, ou nós líderes, o Ministério de Louvor, nós precisamos ter esse sentido, esse entendimento profundo em nosso coração. Nós não nascemos, Deus nos colocou para servir aquele que está ao nosso lado. Esse princípio é profundo. Amados, o que eu estou trazendo para os amados, em João ali, foi uma quinta-feira antes de Jesus Cristo ser levado à cruz. Há quem diz que antes de morrer, as pessoas são mais sensíveis, são mais profundas em ensinar, em argumentar,
do que todo momento da sua vida. Você já deve ter ouvido falar nisso. Obviamente que eu não vou falar que Jesus foi só profundo neste momento. Não, não digo isso. Mas, amados, na noite, no dia que Jesus ia ser traído, ia ser levado, Jesus trabalha um assunto com os discípulos. Jesus trabalha um assunto com os apóstolos, com os 12. E é sobre este assunto que eu quero tratar com a amada igreja. Esse assunto é um assunto profundo. O serviço e o perdão é algo profundo que precisamos estar falando diariamente, porque foge do nosso entendimento com relação à sociedade. Jesus ele nos ensina a perdoar, mesmo estando certos. Jesus ele fala que se perdoarmos pessoas, mesmo estando certo, quem é liberto, quem é transformado, quem é livre, somos nós. É algo que a nossa mente, diante do que nós temos aprendido desde pequeno, ou diante do que a sociedade nos ensina, temos dificuldade de tomar a posse. Como uma pessoa me xingou na rua, ou uma pessoa me maltratou, ou fez algo que eu não tive culpa, como eu vou pedir perdão? Olha os princípios de Jesus, ele é muito profundo. O reino, Jesus, ele nos apresenta uma vida muito além do que a sociedade entende. Nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso, porque ao cumprirmos esses princípios, ao cumprirmos, mesmo que a nossa mente não entende, somos transformados, somos libertos, somos curados, a nossa família é transformada, a nossa alma é curada, a nossa mente é liberta. Por isso, amados, eu gostaria de trabalhar a questão do serviço, porque eu me senti, como eu disse para os amados irmãos, como o governador José, do Egito. Deus coloca o governador do Egito, José, para abençoar a sua família. Não é para a sua família abençoar José. José está numa posição que é governador. José está numa posição privilegiada aos olhos do ser humano. Mas José entende o que é reino. Os seus irmãos os traíram, fizeram coisas ruins. No entendimento da sociedade, a sociedade diz que José deveria o quê? Massacrar, destruir, né? ou fazer aquilo que fizeram com ele. Mas o que José faz? José faz ao contrário. Deus coloca José para ser governador, e José abençoa a sua família, José abençoa aqueles que estão ao redor. Então o princípio do perdão e o princípio do serviço tem algo profundo nisso, que a gente precisa aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o contexto lido é muito simples. Jesus, ele está na mesa, para ali praticar aquilo que é de costume do povo de Israel, que era a Páscoa, né? Só que eles tinham um problema. Os pés estavam sujos e precisavam ser lavados. Bom, é difícil entender isso na nossa cultura, porque ninguém lá em casa, ao comer, antes de comer, precisa lavar os pés. Mas eu quero trazer cada etapa, quero trazer a história desde o início, para você conseguir sentir um pouco do que aconteceu naquele contexto de Jesus. Então vamos lá. Jesus com seus discípulos, pensa assim, num banho coletivo. Você fala, como assim? Redobre a sua atenção. Queridos, hoje nós temos chuveiro, hoje nós temos tudo em nossa casa, bonitinho, né? Mas há 2000 anos atrás, antes de tudo que nós temos hoje, as pessoas não tinham como tomar banho em suas casas. Elas tinham um banho coletivo. Todos tomavam banho juntos. Então eu gostaria que você começasse a ser criativo com a sua mente, para você entender a realidade desse contexto e a realidade do serviço de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, o que Jesus realizou aos seus apóstolos, para a gente entender este princípio que é profundo. Então Jesus está tomando banho, junto com os seus discípulos, e junto com várias pessoas, num lugar que todo mundo vai tomar banho. Por quê? Porque eles precisavam tomar banho naquela quinta-feira,
para participar da festa da Páscoa, para comer, tinha que tomar banho. E Jesus e os seus discípulos tomam banho. Jesus, curiosamente, pega um balde e enche o balde de água. Por quê? Porque a casa que Jesus escolheu, junto com os seus discípulos e amigos apóstolos, para participar da Páscoa, era emprestada, não era a casa de ninguém. Não era a casa um dos apóstolos, era uma casa emprestada. Então Jesus pega um balde de água, acompanha comigo. Jesus pega um balde de água e vai para a casa que é emprestada. Junto com Jesus vai quem? Os apóstolos. Vai Judas, vai Tomé, vai Mateus, todos para onde? Para a casa que é emprestada. Jesus e os seus 12 apóstolos então vão caminhando, depois de tomar banho. Uma realidade que é desconhecida por nós. Nós saímos aqui e temos sapatos, temos tênis. Jesus e os seus 12 usavam sandálias. Ele partilhava da mesma estrada que os animais. Cavalos, cachorro, urinava no chão, defecava no chão. Então olha a realidade, 12 apóstolos, Jesus andando numa estrada de terra, até o lugar que ele ia participar da Páscoa. Ele começa a pisar, onde? Todos os apóstolos, eles começam a pisar onde? Em fezes, pisar onde? Em lugares que animais urinaram. Então eu quero que você entenda essa ideia de lavar os pés de que Jesus fez. Então entenda isso. Jesus então está com os 12 indo para uma casa. Queridos, para você ter ideia, o pastor foi lá na minha terra, lá na minha casa, e o meu irmão, ele cismou e comprou 2 éguas, e ele colocou a égua num lote. Eu fui estudar para ele a legislação, para mostrar para ele o perigo que ele está passando, porque para você ter ideia, o cheiro da urina de um cavalo é muito forte. A legislação sanitária ensina que não pode cuidar de um animal, para você ter ideia, perto de hospital. Se tiver um hospital do lado, não pode ter um animal desse. Então Jesus está voltando, Jesus está indo até indo até aquele lugar para participar com a Páscoa, com os 12, e está andando neste lugar. E os discípulos, querido, a palavra fala que os discípulos diariamente, constantemente, ficavam se perguntando uns aos outros quem era o melhor, quem era o maior. Jesus Cristo andando com os seus apóstolos e aqueles discípulos se perguntando: hoje vai fechar. Hoje, imagina aqui, os apóstolos junto com Jesus, hoje vai cumprir. O Messias vai tomar posse. E eu serei, olha os apóstolos pensando, eu serei o braço direito de Jesus. O outro pensa, não, vai ser eu. E aí aquela brigaiada. Pensa que Judas falando, eu vou ser porque eu nunca vou trair Deus, nunca vou trair meu mestre Jesus. Judas pensa, fala. Pedro começa também a indagar, eu nunca vou negar o meu Jesus. Tomé fala, que isso? Eu acredito em tudo que Jesus faz. E aí vai os discípulos andando com Jesus, queridos, chegam naquela casa, eles sentam para tomar, comer, partilhar daquela ceia. Eu acredito que o cheiro é forte, porque eles estão com sandálias e pisaram em vários lugares, talvez do banho coletivo até lá, e eles continuam a questionar aquilo que ardia no coração deles, que é uma posição valorizada, e Jesus continua a explicar a respeito do reino, e eles não, amados, abre aspas aqui, na cultura de Israel, você estudar os livros, você vai perceber que tinha muito judeu escravo. A cultura ensinava o seguinte: a pessoa ao chegar na sua casa, tinha que ter um escravo na porta. Para quê? Esse escravo tinha uma bacia e um pano,
esse escravo tinha que lavar os seus pés, para você entrar na casa e partilhar daquele momento. A história fala e a cultura fala que esse lavar os pés era proibido até para os judeus. Os judeus eram proibidos, eles entendiam que esse serviço era baixo demais para um judeu, até escravo realizar. Então, queridos, eles vão para essa casa e não tem nenhum escravo, não tem nenhum judeu e não tem nenhum escravo para lavar os pés daqueles homens. Eles entram pela porta e vão participar daquela ceia e começam a se alimentar. Jesus ensina esses princípios profundos para tira a capa dele, pega um pano, e eu quero que você sinta, eu estou tentando trazer toda essa ilustração, para que você consiga pelo menos sentir o que Jesus passou, sentir o que eu estou falando desse princípio de serviço, para você entender o que é profundo a respeito do perdão, o que é profundo a respeito do serviço, quando se fala no reino. Jesus, ele tira a capa, Jesus, ele coloca um pano, ele pega aquele balde que, na minha ilustração, na minha conjectura, eu estou entendendo que essa água foi lá do banho coletivo, ou em qualquer lugar aí. Jesus vem, coloca o balde, o pessoal está sentado, e ele começa a lavar os pés. Querido, ele está lavando, é fezes, é urina, ele está lavando, é isso. Os discípulos passaram para aquele lugar. Aí eu vejo Jesus lavando primeiro os pés de Mateus, o publicano que cobrava impostos. Aí a minha mente foi longe. Jesus Cristo está lavando os pés de um homem que possivelmente cobrou imposto de Jesus Cristo. E se você caminhar na Bíblia, você vai perceber um momento onde Jesus é cobrado de Jesus. Pedro vai até o rio, Jesus pede, fala: Pedro, vai até o rio, pesca, pega o dinheiro na boca do peixe, vamos pagar. Agora preste atenção, eu sou descendente de quem? De Davi. Eu deveria pagar o imposto? Não. Então Jesus está lavando os pés de Mateus, que possivelmente foi um homem que cobrou imposto indevido de Jesus. Olha que coisa interessante, Deus nos chama a servir pessoas que cobram de nós coisas indevidas. Aí você fala: mas isso é pesado demais, isso é profundo demais. Deus nos chama a estar numa posição muito diferenciada do que o mundo. Deus fala assim, amados, Deus fala assim, o homem fala assim para você, ande 1 quilômetro. Jesus pega e fala: não, ande 2. Vocês estão entendendo? O homem fala: faça algo, Jesus fala: faça além. Porque quando você faz além, você é uma pessoa diferente. Quando nós fazemos algo além, nós somos diferentes do reino. Mostramos que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que nada pode impedir, que nada é impossível para esse Deus. Então, quando Deus apresenta esse serviço, quando Deus apresenta, Jesus Cristo nos apresenta essa profundidade, queridos, é para nos colocar em posições extremamente diferentes, extremamente diferenciadas nessa vida. Jesus então lava os pés de Mateus, o homem que cobrou o imposto indevido dele. Agora Jesus vai para o próximo e começa a lavar os pés de Tomé. Tomé é um homem que desacredita de Jesus. Tomé é um homem que Jesus faz um milagre aqui. Tomé fala: isso aí deve ter alguma coisa, alguma explicação, hein? Jesus multiplica os pães, os peixes, e Tomé fala: não, tinha muito peixe naquela cesta, dava para todo mundo. Ele foi dividindo. Jesus vai lá e liberta, cura uma pessoa, e Tomé continua: não, isso aqui deve ser algo que Jesus deu algum remedinho. Tomé é um homem que desacredita totalmente em Jesus Cristo. Sabe com o que eu aprendo com isso? Jesus Cristo está nos chamando para servir pessoas que desacreditam da sua fé. Você é uma pessoa que prega, você é uma pessoa que fala:
vai sim ser curado, vai sim ser transformado, você vai ser liberto, seu filho vai ser abençoado, e você se depara com essa pessoa, isso aí é impossível, isso aí não tem jeito. Talvez você está na igreja, e você confia que Deus vai realizar o milagre sobre a sua vida, talvez você acredita e tem fé que Deus vai realizar o milagre sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que estão ao seu lado, mas esse amigo, esse irmão, irmã que está do seu lado, desacredita de você, fala, isso é impossível de ser realizado. Aí Jesus fala assim, você tem que servir essa pessoa, você tem que lavar os pés desse Tomé. Então o princípio no reino, ele é muito profundo. Agora Jesus está lavando os pés de Tomé, e do lado de Tomé está Pedro, e Pedro, a gente olha para Pedro, e a gente pensa assim, esse Pedro é uma pessoa bem mais grosseira, ele é uma pessoa muito mais tempestiva, é uma pessoa muito mais, para você ter ideia, nessa quinta-feira, onde Jesus foi pego, né, Judas o traiu, para você ter ideia, nos evangelhos, Pedro é aquele homem que corta a orelha de um soldado, então Pedro é um homem sanguíneo. Agora Pedro vai ser lavado por Jesus. Eu imagino que os pés de Pedro estão bem sujos, porque Pedro fala assim, não Jesus, vai lavar os meus pés? De jeito nenhum, isso é errado até para judeu, imagina para o Senhor. Aí Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro acha que está entendendo o assunto, Pedro acha que está entendendo e entra na ideia espiritual, fala assim, eu estou entendendo, então Jesus lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava o meu corpo, e Jesus, Pedro, você não precisa de tanto, você precisa lavar só os pés. Aí Jesus responde à ideia de Pedro, fala, Pedro, eu estou te entendendo, mas existe um dentre vocês, que não está todo limpo, a mesma ideia que Pedro. Aí Jesus pega e fala assim, mas Pedro, você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas no futuro você vai entender. Quando o Espírito Santo em Atos tomou aqueles homens, os olhos, as escamas foram abertas, e eles começaram a entender todos os princípios, todos os ensinos de Jesus. Mas Jesus lava os pés de Pedro, e agora, queridos, Jesus vai lavar os pés de quem? Jesus vai lavar os pés de Judas, aquele que traiu. Então Jesus lava os pés de Mateus, um publicano que talvez cobrou o imposto dele. Jesus lava os pés de Tomé, que desacreditavam dele. Jesus lava o pé agora de Pedro, que negou 3 vezes. Agora Jesus lava os pés de Judas, aquele que traiu Jesus. Olha que profundo. Jesus ainda nos chama para servir de uma forma profunda ou no reino. É algo que a nossa mente não consegue entender, porque existem pessoas na nossa mente que não merecem, e Jesus Cristo, Ele não está te chamando para praticar o ato de servir, naquela ideia do merecimento, não, e por isso que eu quero trazer esse entendimento para os amados irmãos, porque tudo que nós estamos fazendo na terra, em nome de Jesus, é para Ele. Se é quando você serve aquele que te cobra indevidamente, ou quando você serve aquele que não acredita em você, ou quando você serve aquele que te nega, ou quando você serve aquele que te trai, você não está servindo por causa daquela pessoa, você está servindo para glorificar a Deus, e esse Deus que faz tudo por nós, te abençoa com ricas bênçãos, porque Deus, Ele nos leva a ser profundo no reino. Amados, isso é maravilhoso, isso é profundo, esse entendimento é extraordinário. Deus foi falando ao meu coração, e eu não vou prolongar, mas eu gostaria de deixar os amados, no mínimo, dois princípios que precisamos entender a respeito do serviço. Eu quero fomentar
eu quero ministrar e ensinar o quanto é importante que a gente sirva uns aos outros com o quê? Com a palavra. A nossa palavra é algo poderoso. Para os amados terem ideia, fala-se de um pastor americano que chegou na igreja onde ele estava administrando, e quando ele chegou ali, era o seu primeiro sermão do seu ministério, e conta-se que ele chegou com uma caixa para ministrar o seu primeiro sermão, e ele falou que dentro daquela caixa havia um objeto muito perigoso, um objeto que destruía a nação dele, destruía o homem. E esse pastor, ele começou a tirar aqueles objetos daquela caixa, tirou uma pedra e falou: ó, esse objeto aí, ele é perigoso, mas não é a coisa mais perigosa do mundo. Tirou uma pedra e falou: esse objeto é perigoso, mas não é o objeto mais perigoso do mundo. Tirou uma faca e disse: essa faca é perigosa, tira vidas, mas não é o instrumento mais perigoso do mundo. Tirou uma arma de brinquedo e falou: essa ferramenta aqui, ela derrama sangue, ela destrói vidas, mas não é o objeto mais perigoso do mundo. Queridos, para finalizar, ele tira uma língua de búfalo que ele comprou no açougue e falou para a igreja: a língua, ela é o objeto mais perigoso do mundo, porque esse objeto destrói vidas, esse objeto maltrata, esse objeto desmotiva pessoas, mas do mesmo jeito que a língua é um objeto que destrói vidas, se aprendermos a servir por meio desse objeto, a língua, vamos fazer com que pessoas ao nosso redor se desenvolvam. O que eu quero dizer com isso? Temos a oportunidade de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. A língua, para você ter ideia, na Bíblia é chamada de faca, espada. Olha os médicos que eles usam para curar vidas. O que ele usa para curar pessoas? Bisturi. Ele abre aquele corpo daquela pessoa, ministra ali remédios. A pessoa pode até não melhorar no mesmo dia, mas passam alguns dias e ela vai melhorando. A língua é comparada a essa espada na Bíblia. Então, amados, nós temos o poder para servir a igreja e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, por meio da língua, por meio da palavra. Dizer com a minha esposa, por exemplo, eu amo dizer que a minha esposa é linda. Você tem essa oportunidade: não, você é lindo, você é cheiroso, você é rico, você é forte, vai que você vai conseguir. Deus nos chama para servir dessa forma. Jesus Cristo nos chama para valorizar aqueles que estão ao nosso redor, valorizar os nossos filhos, valorizar os netos, valorizar o pastor, valorizar os líderes, valorizar o ministério de louvor que aqui está todos os domingos. Não, você toca bem, continue se esforçando. A palavra, ela tem poder, a língua, ela tem poder. E Tiago fala que nós temos essa condição de valorizar, de gerar vida naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu quero finalizar dizendo que a gente também tem que servir ao nosso amado irmão, não somente pelas palavras, mas pelos atos. Tiago, que trabalha a questão da língua, fala também que a fé, ela é maravilhosa, ela é poderosa, mas uma fé sem a prática, se você falar algo e não praticar, Tiago diz que a fé é morta. E eu digo para os amados irmãos, servir com as palavras é bênção, servir com as palavras e profetizar e abençoar, a vida ela foi gerada pelas palavras. Você tem condições de conquistar e adquirir e vencer os seus desafios pela palavra, mas a palavra não é a única coisa que você deve
colocar em prática, mas a sua ação, o seu agir, vai mover montanhas. Jesus, querido, ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro e de mover a pedra, correto? Isso a gente fala e todo mundo fala em todas as igrejas. Mas Jesus, ele pede para que as pessoas tirem a pedra. Então Jesus ministra, Jesus serve lançando a palavra e Jesus serve também agindo. Então, queridos, entenda isso nessa noite, e que Deus te dê essa força para servir aqueles que não merecem o seu serviço. Que Deus te dê força para você continuar fazendo, ministrando, servindo aqueles que te perseguem, aqueles que te maltratam, aqueles que te traem, aqueles que te negam, porque você nasceu para vencer. E quando você serve, você é uma pessoa vitoriosa. E quando você serve, você é um filho e filha do nosso Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? Você toma posse disso nessa noite? Essa é uma realidade para a igreja. Essa é uma realidade para nós. Por mais que nossa mente não entenda, nós vamos caminhar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar por meio desses princípios. Amém, igreja? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nessa noite e tomar posse desse entendimento. Aquilo, queridos, que você faz na sua casa não é em vão. Aquilo que você faz aqui nesta igreja não é em vão. Não é em vão, amados. A sua oração não é em vão. O jejum que você tem feito não é em vão. Não é em vão. O nosso Senhor Jesus Cristo vai te honrar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem te honrado em meio a todos os seus esforços. Então não desanime. Não desanime. Continue orando pelos que ainda não aceitaram Jesus na sua família. Continue orando pela casa que Deus te colocou para servir. Continue orando pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus netos, porque isso não é em vão. O que Deus colocou nas suas mãos não é em vão. É a mesma coisa que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus falou: vocês não compreendem, mas no futuro vocês vão compreender. Então o que você faz, queridos, o que você tem realizado, seus esforços não é em vão. Eu quero orar por você. Estenda suas mãos assim, no sentido de receber, e feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, só o Senhor conhece, ó Pai, o coração dos meus amados irmãos. Ó Deus, graças a Deus, porque eles têm sido fiéis à Tua casa. Tem, ó Pai, a trancos e barrancos, ó Pai, em meio a processos na justiça, em meio às dificuldades, ó Pai, eu não sei, mas os Teus filhos estão aqui, ó Pai, domingo a domingo, lutando para que a Sua palavra, lutando, ó Pai, para adorar o único e suficiente Salvador, o único que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. E aqui, ó Pai, está a Tua igreja. Ah, Senhor Deus, dê força, ó Pai, aos Teus filhos, para continuar servindo, para continuar orando, para continuar lendo a Tua palavra, para continuar, ó Pai, fazendo aquilo que mesmo, ó Pai, que, ó Deus, seja difícil, ou mesmo que aqueles líderes ou pessoas não reconhecem, ó Deus, dê forças a cada um para continuar servindo e se potencializando para, ó Deus, fazer a obra do Senhor neste lugar.
Senhor Deus, eu sei, ó Pai, que existem muitos desafios, eu sei que existem muitas perguntas, eu sei que existem, ó Pai, situações, ó Pai, que não conseguimos vencer, ó Pai, mas em nome do Senhor, nos ajude a praticar estes princípios, que, ó Deus, são ricos nas ações, são ricos, ó Pai, nas realizações, mas difíceis de entender. Existem ações que fazemos, ó Pai, e nem compreendemos, ó Pai, palavras que lançamos, bênçãos, ministrações, profecias, que nós não entendemos, mas temos fé, nós acreditamos, ó Pai, que essa palavra vai frutificar, ó Deus, que essa cura vai chegar, que esse renovo vai acontecer, que vidas serão transformadas. Eu ministro, ó Pai, esta unção, eu ministro esse poder, eu ministro essa autoridade, eu ministro, ó Pai, esta unção sobre esta igreja, para continuar vencendo, para continuar, ó Pai, caminhando, para continuar, ó Pai, desbravando. Senhor Deus, ó Deus, usa os teus filhos, como foi ministrado por meio do louvor, usa-nos, ó Pai, para, ó Pai, levar esta palavra. Assim eu oro, ó Deus, assim, ó Pai, eu declaro e ministro na vida dos meus amados irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, por essa palavra rica e poderosa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode se assentar, pastor. Obrigado, amados.